Olá, galera! Hello, people! Mais uma vez, estou por aqui. Eu e o meu gatinho temporário. Oh, como ele é lindo, vou ter que doar ele, gente. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje é dia 27 de novembro de 2022. Eu gosto sempre de partilhar experiências de leitura, né? Porque foram algumas pessoas falando das suas experiências de leitura que me incentivaram a ler e principalmente a escrever, né? E ontem teve um evento de família que eu acabei conhecendo a namorada de um amigo não, de um primo meu, tô confundindo. E a gente se conheceu e aí ela ficou sabendo que eu escrevia poesias e aí eu dei algumas dicas pra ela, porque ela também quer ser escritora. E lá no Instagram, né, do @poemas de Clarice, tem várias lives com algumas pessoas que estavam começando a sua carreira de escritora, outras que já estavam mais à frente, que eu fui conhecendo ao longo do processo que eu fui fazendo as lives. Uma pessoa foi indicando outra, conheci alguns professores que fazem estudos sobre literatura, sobre escritores específicos, em épocas específicas. Então, esse mundo é muito legal, né? Eu imaginava que era algo assim, só vai ter gente arrogante, né? E, enfim, e pelo contrário, assim, tem bastante gente arrogante no mundo, assim, vamos dizer, dos escritores, né? Do pessoal que consegue financiar a sua própria obra, né? Porque é muito difícil uma obra, assim, né? Com uma grande impressão e tal. Mas o que motivou mais eu fazer esse vídeo agora foi uma foto que eu vi no Facebook é, com, com em cima, né, tipo assim, 2002 mais ou menos, né, a foto dos 4 hobbits, né, e do filme O Senhor dos Anéis. Não sei se a galera que é mais jovem, assim, né, não vai saber o que eu tô me referindo, mas em determinado ano foi publicado, né, o livro O Senhor dos Anéis. Antes foi o Silmarillion, se eu não me engano, tá? Eu sou péssima de datas. E o Hobbit foi antes do Senhor dos Anéis, né? E eu lembro que na época enfim, deixa eu explicar a foto. Eu não falo nada com nada, né? Mas enfim. Nessa foto tinha uma parte do filme que aparece os 4 integrantes, né? Os 4 hobbits, né? E eu sei que um deles é o Sam Gamgee e tem o Frodo, né? Os outros dois eu não me lembro, porque a minha memória é pior que a da Dory, assim, sabe? Mas é uma foto muito legal do filme. E, e aí embaixo, né? Na foto de baixo tem esses 4 atores atualmente, né? Em 2022. E é muito legal porque foram 20 anos, né, de uma foto para outra. E quando eu fui ler O Senhor dos Anéis, já fazia algum tempo que tinha sido uma grande febre literária, né, a publicação do livro O Senhor dos Anéis, enfim, e eu peguei emprestado com meu primo na época, né, um livrão bem grosso que tinha a trilogia, né, os 3 grandes livros num livro só, devia ter mais ou menos umas 1.500 páginas. Eu demorei para ler o livro, eu não tinha rotina de leitura, eu tinha muita preguiça, mas eu gostava muito, porque é um tipo de escritor, né? O Tolkien, o famoso Tolkien, ele é extremamente detalhista. Extremamente, assim. E ele fazia uns jogos de palavras, assim, tipo, a luz está dourada, mais ou menos isso, sabe? E você ficava assim, meu Deus, como que ele criou isso? Fora a riqueza de detalhes, a língua que ele criou, os mapas que ele criou, a quantidade de personagens, e assim, os personagens que as características eram muito diferentes uns dos outros. Assim, brilhante, sabe? Pra dizer o mínimo, é brilhante, assim, só quem leu Tolkien na fonte mesmo, pra saber, quem encarou as páginas, quem encarou o estilo literário dele e o potencial que teve, né? Depois de tantos anos virou um filme, e depois teve o filme do Hobbit, que veio os anos depois. Então, depois que eu li O Senhor dos Anéis, eu li o Hobbit, que foi emprestado de um amigo também, né? Só que na cronologia, você tem que ler primeiro o Hobbit e depois O Senhor dos Anéis. Porque o Hobbit vai contar a história do tio do Frodo, né? O Bilbo.
Gente, eu sou péssima com os nomes, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? E eu li, devia ter, sei lá, 17 anos, mais ou menos, por aí, talvez. E me prendeu muito, eu gostei muito, assim, foi tenso, eu falava, meu Deus, quando eu vou acabar esse livro? Mas depois que eu acabei, depois que eu li as últimas partes, ainda tem mais um monte de coisa nessa edição, que era uma edição extremamente foda, assim, sabe? Foda. Essa edição do meu primo era uma edição muito boa, sabe? Que tem as três histórias, né? Em torno do rei, enfim, eu não lembro mais. Mas, enfim, depois de um tempo, eu lembro que eu estava andando com meu pai no shopping e a gente achou a trilogia no DVD. E aí eu fiquei pensando, pai, eu gostava, né? Li o livro, li o Hobbit e tal, não sei o que, mas os filmes eu já vi na televisão uma vez ou outra, assim, mas eu nunca vi na ordem, né? Tal. Ele, não, vamos comprar. Aí compramos, tava na promoção e é um box, eu tenho até guardado, devia até mostrar, mas enfim, depois eu mostro. Que tem os 3 filmes e, como é no DVD, tinha o making off, né? Então, tipo, eu vi os filmes, assim, tipo, numa maratona, assim, queria muito ver na ordem. E o making off, cara, eu ficava, todo mundo já tinha ido embora, ido dormir, eu ficava lá vendo o making off, assim, sabe? Porque foi um filme extremamente difícil, porque por exemplo, tinha um setor só para o que eles chamavam de instrumento, né, do cenário. Então, por exemplo, na casa do Frodo, né, ou do Bilbo, ou na casa dos Hobbits, no Condado, enfim, em cada setor, né, na casa, nos palácios lá dos elfos, enfim, tinha um tipo de louça diferente. A louça foi fabricada, vocês têm noção? Eles mostraram o processo de fabricação das louças no vidro, que tinha que ser diferente, que não podia ser nada que fosse visto hoje em dia, né, nas prateleiras e tal. Então, assim, teve vários setores que trabalharam nesse filme. Foi um negócio artesanal mesmo, sabe? As estilistas do vestido da Arwen, sabe? Tipo, um negócio impecável, assim, sabe? Teve técnicos de roteiro para adaptação do livro ser mais condizente com o livro, apesar de ter algumas coisas bem diferentes e muitas coisas terem sido cortadas, porque, gente, a descrição do Tolkien é uma coisa que, tipo, não tem como explicar. É muito, muito detalhado. Então, mesmo o filme sendo longo, muita coisa teve que ser cortada. Muitos personagens tiveram que ser cortados. A cena da Fruta Douro não está no filme. Eu aconselho vocês a lerem o livro, porque é uma cena linda. Tipo, pra vocês terem uma ideia, eu me identifiquei tanto com essa tal dessa Fruta Douro que eu queria ser ela. E aí, tipo, eu fazia desenhos e aí eu ficava pintando ela, assim, colocava eu sou a Fruta Douro e colocava as letras élficas em volta, assim, porque é um mundo, assim, que você entra e, tipo, quando você vê, você já tá imerso na literatura, sabe? Mas não foi pela literatura que eu entrei na literatura, sabe? Tipo, foi pela aquela questão, assim, tipo, de estar passando na casa do meu primo, e aí eu falei, nossa, primo, que legal, você tem livros também, não sei o que lá, que eu tinha alguns, sempre gostei de livro, mas gibi, né, essas coisas, assim. E aí eu me deparei com aquele livrão grande, aí eu falei, posso ver? Aí ele, pode, mas cuidado. Aí eu, por quê? Se você ficar mexendo muito nesse livro, você vai começar a ver uns hobbits na sua frente. Mano, quando ele falou aqui, eu falei, por quê, né? E aí o meu cunhado tava na mesma sala, né, no meu quarto, e ele falou, realmente, esse aí começou a ler, você vai começar a ver hobbit por onde você passar, você vai ver, vai começar a falar élfico e tal. E aí, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, tipo, não que eu já era mais velha tudo, mas eu falei, por que será, né? Porque eu não entendia nada, eu não sabia nada da história, eu tinha ouvido falar uma coisa ou outra. E aí eu pedi emprestado, né? Mas eu acho que eu devo ter demorado 1 ano, 2 anos pra devolver esse livro pro meu primo. Ainda bem que ele não brigou comigo, né? Mas enfim, e aí quando eu comecei a postar coisas, né? Acho que era Orkut, depois virou Facebook e tal. Um amigo meu da escola, do ensino médio também gostava bastante do Tolkien, do Senhor dos Anéis, blá blá. E aí ele falou, você leu O Senhor dos Anéis, mas você não leu O Hobbit? Toma aqui, te empresto o Hobbit. E aí, tipo, é mais ainda, porque volta muito atrás, né?
volta no tempo e muitas coisas ficam, você vê, fica explicado, né, por que aconteceu daquele jeito no Senhor dos Anéis quando você lê o Hobbit, né? E aí ele falou, e aí, vai pegar o Silmarillion? Eu falei, não, pera, acho que eu não tô preparada pro Silmarillion. Porque já é outro negócio mais pesado ainda, tem mais, pelo que eu ouvi falar, tem mais partes de guerra e tal e tudo. E é outra história, né, enfim, mas enfim. Mas eu escrevi um pequeno textinho lá no Facebook, né, falando da importância daquela foto. E um dos versos, né, que aparece, né, no livro do Hobbit, aparecem alguns versos, né, alguns poemas, algumas canções. No do Senhor dos Anéis também existem canções, mas no do Hobbit, pelo que eu me lembro, tem mais, né? Que é o Bilbo cantando, que são durante as viagens, eles cantam, ou durante os momentos em que ele tá refletindo na toca dele, né? Que não é uma toca, mas enfim, o condadozinho dele, a casinha dele. E uma das frases é sentado ao pé do fogo, me lembro, aí começa a falar um monte de coisa, que é descrevendo várias lembranças dele, com cachimbo e tudo. E assim, é uma cena que remete muito à infância, porque assim, tipo, eu nunca tive lareira nem nada, tudo, mas essa ideia do fogo, ela é muito grande, né? Lembra do fogo da cozinha, lembra do fogão, né? Lembra do fogo das próprias festas, né, da amizade, do acolhimento, da família. E às vezes é um fogo imaginário, assim, né, que é você conversando com você mesmo, lembrando as histórias, lembrando as coisas. E a construção rítmica também, a tradução, não preciso nem falar, que assim, impecável, né, impecável. Hoje em dia, no ramo dos tradutores, a tradução do Senhor dos Anéis, né, até do sobrenome, né, do Bilbo Baggins para Bilbo Bolseiro, é tipo uma das obras de arte da tradução, né? Então, assim, muitos tradutores precisam ler um pouco de Senhor dos Anéis e um pouco do original em inglês, né, pra entender, pra ficar um pouco perto, né? Porque, assim, uma tradução impecável, não tem que falar, sabe? É maravilhoso, assim, os jogos de palavras, as construções rítmicas, os sinônimos, é uma coisa, assim, fantástica, sabe? Então, tá aqui meu registro de leitura, né? Bem rápido, falei várias coisas, não sei se disse alguma coisa com coisa, mas se você não gosta, né, de Senhor dos Anéis, assim, mas eu também achava que não gostava, né? Na época era muito falado, é coisa de nerd, coisa de gente que não sai, que não sei o que lá. Mas, meu, você pode ser as duas coisas. Você pode gostar de ler um pouquinho, entendeu? Ler coisas que te agradem. Não era só o Hobbit e o Senhor dos Anéis que eu gostava de ler. Eu também lia Signos, eu também lia Gibi da Mônica, eu também lia Tintin, sabe? Outras coisas, entendeu? E também saía e também fazia outras coisas. Então não deixa ninguém te colocar em nenhuma caixinha, não. E se você tem vontade de escrever, escreva, crie uma rotina em que você sempre tem um bloquinho para escrever, teve uma ideia, sabe? Põe e manda uma mensagem pro @poemas de Clarice para eu te entrevistar, para você falar o que você gosta de escrever, pra gente inspirar as pessoas, todas as pessoas, a escreverem, a darem dicas, darem o seu ponto de vista sobre a leitura X, a leitura Y, trocar cultura, disseminar cultura, que é isso que a gente precisa. Falou? Beijo, tchau.